Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Quando penso em quantas pessoas estão isoladas em casa, quando percebo qual é o tamanho da ausência dos automóveis nas ruas, das pessoas nas calçadas, nas praças, nas lojas, nos templos, quando penso que a impressão que dá é que a gente regrediu 100 anos a partir de um momento em que as cidades estavam vazias e que o estacionamento vazio dos automóveis não significava senão a realidade de um tempo em que não havia consumo. Quando penso nisso, imagino que o isolamento extremo das pessoas faz com que nós pensemos sobre muitas coisas que pode até parecer que não são oportunas, mas há indagações que não podem ser respondidas. Nem por quem quer fazer o isolamento completo ficar mais profundo, e nem por quem quer que o isolamento acabe e nós nos tornemos semelhantes a todos aqueles que estão aí para correr o risco de viver ou morrer. Como são, onde ficam e quando custam todos esses isolamentos que estão sendo feitos pelas pessoas por decorrência de indicações médicas, por decorrência de situações políticas, por constrangimento, por medo, por falta de oportunidade. Como é que isso é? São perguntas que são feitas apenas por fazer, mas é difícil encontrar respostas para elas. Antigamente, havia os bunkers de guerra. Ainda há hoje muitos deles por aí, mundo afora, feitos para se proteger de bombas, de foguetes e de bunkers em bunkers, os desfiladeiros feitos, os muros, as profundas cisternas construídas com o objetivo de fazer permanecer a capacidade das pessoas dentro de um amplo espectro aonde seria possível viver por longo tempo sem precisar sair de dentro destes chamados buracos feitos para se defender do perigo da guerra. Hoje, ficar em casa por conta de coronavírus não é nada perto da forma mais radical de confinamento. Os bunkers dos quais eu falo são abrigos que existem hoje ainda e que talvez eles pudessem ser considerados atuais se nós pensarmos em bombas atômicas, se nós pensarmos que possa haver por aí algum doido que, querendo manifestar força e poder, um dia resolva fazer a determinação dos povos ficar submetida a artefatos nucleares. Senão não haveria sentido ter bunkers. Essas construções antibombas surgiram na Primeira Guerra, mas também se transformaram em refúgios de luxo. Sim, muita gente com capacidade extrema de recursos usa muito dinheiro para ter esses bunkers de guerra, que não são mais de guerra e que servem apenas para se proteger da hipótese, que de hipótese pode se tornar uma realidade, na ocorrência de um evento político que se transforme numa guerra de uma hora para outra. Esses bunkers modernos, eles têm tantos confortos que são considerados mansões. Eles têm profundidades extremas, lugares para respirar, para nadar, eles têm piscinas, eles têm torres de observação, eles têm bibliotecas, eles têm estradas, eles têm rotas de fuga separadas,
Eles têm escolas, têm universidades, especificamente para pessoas que queiram viver no ostracismo completo, defendidos do mundo lá fora, que pode estar sempre correndo o risco de uma pandemia ou de um artefato nuclear. Hoje, um desses bunkers sofisticados, chamados mansões subterrâneas, eles custam em torno de 40 milhões e existem muitos mundo afora. Eu conheço o desenho deles, mas eu não sei dizer se eu poderia ter a capacidade de viver 500, 600 mil metros abaixo do solo usual, por onde passa uma rua, só na expectativa de respirar alguma coisa que pudesse ser um ar apenas fabricado por conta do aparelho condicionado. Os apartamentos nesses bunkers, eles são feitos como se os sinais de televisão e rádio chegassem lá, mas lá não chegam. E por conta disso são elaborados verdadeiros artefatos de construções eletrônicas que anulam toda a capacidade que fora dos bunkers há condições de viver. Talvez o assunto nem seja oportuno, sejamos sinceros, porque nós não temos capacidade para inventar mais do que tantas pessoas inventaram. Mas imaginem só como seria uma caixa d'água num bunker de guerra transformado em mansão, para as pessoas poderem usufruir de uma água pura, sabendo que ela não é. Ela está armazenada, mas ela não é pura. Como poderia ser um local desse, sabendo que existe tudo artificialmente? O próprio ar. Eu chamei atenção para o fato porque a gente às vezes reclama desta pandemia e, para uma questão de cuidado higiênico, nós devemos ter respeito às poucas normas do que nós conhecemos sobre a pandemia. Ninguém tem certeza de nada. Se tivéssemos, a vacina já estava sendo aplicada. O vírus, ele tem uma capacidade de inteligência muito maior do que a inteligência humana. Mas o vírus é, até prova em contrário, se não for um vírus animal, é um vírus humano. Mas eu pergunto, qual a diferença que existe entre um vírus animal e um vírus humano? Não sei. Todos nós temos que cuidar com a higiene. Narinas, bocas, lábios, língua, traqueia, esôfago. O vírus chega e ele chega quase sempre pelo nariz, em segundo lugar pelos olhos e em terceiro lugar pela boca. Nós temos que tomar cuidado também, porque ao não lavar as mãos, nós podemos estar facilmente colocando os dedos nos olhos, nas narinas, na boca e conduzindo, ajudando o vírus a atingir o seu objetivo. Às vezes eu brinco dizendo que o vírus ele tem um GPS, ele vem com a fina fixação de que ele precisa chegar lá onde mandaram ele ir. E nós todos, estejamos guardados ou não, estejamos numa mansão que é um bunker a 1000 metros abaixo da terra ou não, nós temos que tomar cuidado. Todos, até crianças. Pouca coisa se sabe sobre isso e muita coisa se diz que não é verdade. Talvez eu tenha ajudado a dizer para você que hoje as pessoas mais ricas em todo o mundo, elas já estão tão inseguras quanto a sabedoria humana a respeito de vírus que elas decidiram partir para uma real. Elas estão fazendo o isolamento um local onde podem viver sem ficar à mercê de informações que podem ser falsas.
e podem ser conduzidas para onde o inimigo quiser. Quando lembrar do seu isolamento e reclamar dele, lembre: há muita gente que, por dever de ofício, está mais isolada do que os mais isolados cidadãos em todo o mundo. Tudo por conta de não se saber quase nada a respeito desse vírus, que a ciência tenta encontrar uma vacina, mas até agora nada feito. Eu volto logo mais.